esse livro, ele não era lido apenas por teólogos, ele era lido por pessoas comuns, como você e como eu. E toda vez que um jovem, uma jovem, perguntava a seus pais quais eram as diretrizes para se obedecer a Deus, os pais davam uma Bíblia acompanhada de um livro. E o livro é esse aqui, ó. A Prática da Piedade. Livro de Lewis Bailey, publicada pela editora Pes. Este livro é um dos manuais de devoção mais populares escritos pelos puritanos no século XVII. Esse livro apareceu em muitas línguas europeias e já no final do século XVII já tinha passado esse livro por nada mais, nada menos que 60 edições. Esse livro aqui, ele trata de obstáculos que nos impedem a termos uma vida piedosa. Ele aponta caminhos, diz como devemos começar bem o dia, como nós devemos ler a Bíblia com proveito. Este livro diz como fazer meditações apropriadas antes de dormir. Ele diz como que nós devemos dar ações de graças antes e após as refeições, como observar o dia do Senhor. O autor desse livro nos orienta como nós devemos guiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, seja em tempos de saúde ou em tempos de enfermidade e aflição. Esse livro nos dá orientações para que a gente possa se proteger do desespero e do medo da morte. Resumindo, esse livro aqui diz como um cristão deve viver bem, de acordo com a palavra de Deus, e diz como esse cristão deve morrer bem, glorificando ao nome de Deus. Então, recomendo novamente. O livro se chama A Prática da Piedade. Uma curiosidade, esse livro me foi dado por um amigo chamado Davi Marcos. Não sei se vocês conhecem, tá? É um pastor de uma certa igreja aí. Tinha comentado com ele a respeito desse livro e certa feita fui beneficiado com esse presente, tudo bem? E eu quero tratar com vocês aqui de alguns pontos, de um capítulo específico desse livro, que fala sobre alguns obstáculos que nos levam para mais longe de uma vida piedosa. Então, eu vou tratar com vocês desses pontos e também, para trazer um pouco de mel aos lábios de vocês, eu vou ler alguns trechos aqui daquilo que o autor aborda de maneira muito segura, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, segundo o autor, existem muitos obstáculos
a vida piedosa. Ele trata aqui, primeiramente, de 7, nós vamos falar de alguns poucos. E Lewis Bailey diz que o primeiro grande obstáculo a uma vida piedosa é um falso entendimento da palavra de Deus. E um falso entendimento do real sentido de algumas passagens das Sagradas Escrituras. Querem um exemplo? E ele cita isso aqui. Ele diz o seguinte: se a gente pega o texto lá de Ezequiel, capítulo 33, versos 14, 15 e 16, o texto diz assim: e se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas se ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Daí, aquele cristão mal avisado, ele deduz, a partir desse texto, que o pecador pode se arrepender quando ele quiser. É verdade que toda vez que o pecador se arrepende, Deus o perdoa. Isso é verdade. No entanto, o texto não diz que o pecador pode se arrepender toda vez que ele desejar. Por quê? Porque o arrependimento é fruto da graça de Deus. As Escrituras dizem, se nós olharmos cuidadosamente, que muitos, quando gostariam de se arrepender, foram rejeitados por Deus e não puderam se arrepender, apesar de buscar a Deus com lágrimas. Convido vocês a abrirem suas Bíblias aí. Vamos lá. Vamos abrir lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso 17. Fala de Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. E o texto diz assim: vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Percebam aí, um homem rejeitou a bênção de Deus. Tempos depois, ele quis herdar a bênção. Buscou se arrepender, mas não conseguiu se arrepender. Por que ele não achou a bênção de Deus? Porque ele não se arrependeu. Mas ele buscou se arrepender e não conseguiu. Por quê? Porque o arrependimento não vem por um desejo humano. Eu vou viver a minha vida como eu quero, rejeitando a bênção de Deus. Quando chegar lá na frente, eu vou me arrepender e vou ser salvo. Não é assim que acontece. Toda vez que você vê um homem ou uma mulher se arrependendo verdadeiramente diante de Deus, você saiba certamente de uma coisa: aquilo é obra divina, não é obra humana.
Então, muitas pessoas vivem a vida de maneira não piedosa, porque acham que elas podem viver a vida como quiserem, mais à frente vão se arrepender e a partir dali vão viver sua vida piedosa. Nada mais enganoso. Uhum. O coração já se tornou em pedra. Fala, Eliezer. Vamos lá, seria relacionado à bênção da primogenitura, ok? Só que o autor aos Hebreus faz essa aplicação da nossa negligência pela salvação, entendeu? Abandonar a prática, e se tivesse permissão para voltar atrás e fazer tudo de novo, você faria de novo diferente do que fez. Só que, observe, muitas pessoas buscam o arrependimento, mas não conseguem se arrepender, porque ela olha o seguinte: olha, se eu me arrepender, eu vou obter perdão e vou obter tal bênção. O olhar dela está na bênção de Deus, e não no Deus da bênção. Conseguiu compreender? O fato aqui é que muitas pessoas, eu não estou falando de pessoas da nossa igreja não, estou falando muitas pessoas no mundo, acham que viver uma vida piedosa é para idoso, que jovem não pode ter vida piedosa porque está perdendo a sua vida. E aí, as pessoas vivem a vida como querem e acham que num simples estalar de dedo, ela vai abandonar a velha vida, vai odiar a velha vida que vivia e vai conseguir abraçar o Senhor. As coisas não são assim. Se Deus derramar da sua graça, acontece. Mas se Ele reter a sua mão, as coisas não acontecem. Porque o arrependimento é fruto de uma transformação do coração, e isso é algo que o homem não pode fazer. Isso é graça divina. Exato, a gente não tem como agendar o arrependimento. A gente não tem como falar assim: olha, quando eu estiver lá com meus 30 anos, aí eu olho para Deus. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Porque pode ser que quando eu falar assim: agora eu estou preparado para Deus, seu coração está tão duro, e Deus não derrama da sua bênção mais. Como o irmão dele passou, o tempo já se passou. Ele fala assim: eu tento gostar de Deus, eu tento amar Deus, mas não consigo.
Eu tento ser crente, mas não consigo. Por quê? Ele tem uma disposição intelectual e fala assim, seria bom se eu fosse um cristão, mas o coração dele não está transformado. Não consegue crer. Não consegue. Tenta, mas não consegue. Por que ele tenta, mas não consegue? Porque o crer, a fé é um dom de Deus. Deus dá a fé a quem quiser. Sim. Mas isso diz respeito ao seguinte: você é salvo, mas você luta contra o seu pecado diariamente. Mas no seu coração você ama a Deus. No caso aqui que nós estamos falando, o pecado é muito mais profundo do que isso. É falar assim, bem, eu gostaria de crer, mas eu não consigo. Uhum. Sim, e só o fato de você perguntar e falar disso, isso é um sinal de um verdadeiro arrependimento. Porque eu me lembro de certa vez, e observa, gente, eu estou aqui, eu não preciso cumprir com tudo que está escrito aqui não, tá? Tem semana que vem ainda para falar, tudo bem? Aproveitar que a gente está conversando e batendo papo aqui. Eu me lembro de uma vez, o pastor Augusto Nicodemos falando assim, alguém perguntou para ele, falou assim, pastor Augusto Nicodemos, o que é alguém verdadeiramente blasfemou contra o Espírito Santo? Alguém que pecou e não encontra mais arrependimento em Deus. Aí a pessoa falou assim, porque eu tenho medo disso. Eu tenho medo de continuar minha vida pecando e Deus um dia não me abençoar, se esquecer de mim. Aí o Augusto Nicodemos falou assim, só o fato de você ter esse medo já mostra que você é um crente. Por quê? Porque alguém que está com o coração entenebrecido, duro como uma rocha, ela fala assim, intelectualmente, eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus Cristo é o Salvador, mas o coração dela não crê naquilo. O coração dela está duro, a ponto dela falar com os lábios, mas como de Jesus, o seu coração está longe de mim. Então, o medo, o receio, como você falou, vem do coração. E isso demonstra que você é um cristão verdadeiro que está lutando contra o pecado que habita na sua vida, na minha e na nossa. Uhum. Exatamente. Exatamente. E aí, gente, nós temos muitas outras passagens bíblicas que demonstram como que as pessoas leem a Escritura de forma equivocada. Querem mais um texto que interpretado de forma errada? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Daí, nós temos que analisar o seguinte, quem são os que se acham nessa categoria? O versículo posterior diz, são aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, o texto aqui diz que não tem condenação para os que estão em Cristo e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um outro texto mal compreendido está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diz assim,
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. É verdade, entretanto, aqui se trata de pecadores que, como o apóstolo Paulo, foram convertidos da sua vida ímpia. Não se trata de pecadores, como muitos, que continuam em sua vida mundana. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, complementa assim, olha: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. O que nós queremos dizer com isso, irmãos? Deus é misericordioso? É. Deus é bondoso? É. Ele perdoa pecados? Perdoa. Mas isso acontece sempre quando a gente se arrepende? Sim. Mas o arrependimento vem por obra humana? Não. O arrependimento é uma obra divina. E por isso nós devemos ter uma visão correta do que a Escritura fala sobre misericórdia, graça, conversão e arrependimento. Então, o primeiro grande obstáculo. Oi. Uhum. Exatamente. Não, não, está totalmente correta. Tem um texto em Hebreus que fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos feitura sua, para andarmos em boas obras. Obras essas que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, como crentes verdadeiros, devemos crer em Deus, mas esse crer em Deus redunda em boas obras. E essas boas obras dizem respeito ao combate ao pecado. É justamente o que o texto fala aí. Um crente que se diz crente, diz crer em Deus, tem fé, mas não vive na prática de boas obras, cuidado, a sua fé pode não ser verdadeira. Amém? Vamos para o segundo obstáculo à piedade. Qual foi o primeiro? Falso entendimento da palavra de Deus. Segundo obstáculo à piedade. E aqui, olha, esse daqui é terrível. O mau exemplo de grandes personalidades e de líderes da igreja.
A prática profana de algumas pessoas pode ser obstáculo à sua vida piedosa. Por quê? Muitas vezes, nós associamos o comportamento de algumas pessoas ao resultado que ela obteve com aquele comportamento. Por exemplo, uma pessoa vive uma vida, como o pastor Davi cansa de falar, de cambalacho. Faz tudo de errado. E mesmo assim, ela tem uma vida próspera. A Bíblia fala sobre isso. Convido os irmãos a abrirem lá em Salmos, capítulo 37. Vamos lá, todo mundo, por favor. Salmos, capítulo 37, diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, daquele que realiza os seus maus desígnios. Abandone a ira, deixe o furor, não se irrite com isso, certamente isso vai acabar mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Esse salmo aqui fala exatamente disso, de pessoas importantes, destacadas na sociedade, que vivem uma vida impiedosa e que prosperam. Prosperam financeiramente, tem família feliz, vive com saúde. Aí você vai olhar para você, cristão, temente a Deus, cheio de dor na coluna. Você vai olhar para o saldo do banco, tem medo de olhar porque está negativo. Filho doente. Está você lá no hospital da Unimed ou no SUS. E está você lá. Senhor, está difícil. Aí você olha para o colega seu, ele chega no segunda-feira no local de trabalho, rapaz, olha aqui, ó, comprei carro novo. Mas amigo, você não comprou de comprar algum 3 meses atrás? Meu filho, agora é outro. Vocês acham que isso não acontece não, gente? Isso acontece muito. Eu estava conversando com um pastor esses dias, ele estava me contando da situação econômica dele, eu fiquei assim, meu Deus, dá uma benção a esse homem. Fiel, servo de Deus. E essa situação leva muitos a pensar assim, para que eu vou viver essa minha vida desse jeito? Para que eu vou temer a Deus? Ser piedoso não está valendo a pena não. Vou viver a minha vida como eu quero. Aí você olha para um outro colega,
Ele acorda no domingo bem cedo, vai para a praia, tira foto em Búzios, bota no Instagram. Você está aqui no dia do Senhor. Estar na casa de Deus é ruim? Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que as pessoas se comparam e julgam que a vida próspera do ímpio vale a pena. E nós temos que ter muito cuidado, porque esse segundo obstáculo à piedade é o mau exemplo de grandes personalidades, de ímpios, de líderes. E deixa eu falar agora de líderes. Eu não sou líder da igreja. Nós temos um líder aqui, é o pastor da igreja. Queira Deus que não, mas se em algum dia o pastor, ou o presbítero, ou o professor da escola bíblica dominical, vocês virem praticando um ato que desabone diante da palavra de Deus, isso não te autoriza a fazer a mesma coisa, porque o seu compromisso não é comigo, não é com ele, não é com o pastor, é com o Senhor. Olha, mas o irmão Sérgio, há 2 meses atrás, estava lá falando sobre vida piedosa. Olha lá, ó, tá vendo? Tudo que ele falou lá era mentira. Não, irmãos. A palavra de Deus está me julgando também. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Terceiro grande obstáculo à piedade. O demorado escape da merecida punição nessa vida. Vamos abrir lá em Eclesiastes, capítulo 8, verso 11. Eclesiastes, capítulo 8, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Então, quando as pessoas agem de maneira equivocada, com impiedade, e prosperam, foi o que nós falamos no 2, mas no 3 agora a gente fala o seguinte: essas pessoas praticam o mal e não são punidas. Muitas vezes a gente olha para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, e a gente olha para algumas figuras lá que praticam alguns atos impiedosos, que a gente fala assim: meu Deus, como que Deus não pesou a mão sobre a vida desse homem ainda? Só que nós temos que ter a noção do apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Romanos capítulo 2, verso 4, o seguinte: não reconhecendo que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Muitas vezes, o juízo de Deus sobre os maus se demora à nossa vista, porque ainda não chegou ao limite estabelecido por Deus. Porque quando chegar, Deus vai julgar. Cheia.
Não é fácil não. Lewis Bailey escreve o seguinte sobre isso, irmãos. Quando os homens abusam da paciência de Deus e seus pecados amadurecem, a justiça de Deus logo começa a agir e põe fim no pecador. E ele vai compensar a lentidão da sua protelação com o agravamento da sua punição. Embora lhes seja permitido que percorram completamente todos os dias da sua vida, certamente terão que pagar até o último centavo no dia da sua morte. E quando se imaginam livres do juízo, já foram batidos pelo mais pesado de todos os juízos de Deus, que é um coração incapaz de se arrepender. Pedra nos rins ou na vesícula causa uma dor tão tremenda que acaba com o corpo de muitas pessoas. Porém, não há moléstia que se compare com a pedra no coração, do qual Nabal morreu e que mata milhões de almas. Como diz um amigo, forte isso aqui, hein? Pedra nos rins ou na vesícula dói. Pedra no coração mata mais do que tudo. Então, o terceiro obstáculo à piedade é o demorado escape da merecida, a noção que a gente tem, né, de um demorado escape da merecida punição nessa vida. Vamos para um outro obstáculo à piedade. Eu vou pular agora do terceiro para o sétimo. Os outros eu falo na nossa próxima EBD. O sétimo obstáculo à piedade se chama a esperança e muitas vezes a certeza de que teremos uma vida longa. Caso um ímpio pensasse que este seria o seu último ano de vida, o seu último mês, a sua última semana, será que ele não mudaria ou corrigiria a sua vida ímpia? É certo que ele usaria todos os meios para se arrepender, para se tornar um novo homem. Entretanto, diz Lewis Bailey, como o rico de que fala o Evangelho prometeu a si mesmo muitos anos de vida com folga, alegria e plena fartura, quando não tinha nem mais uma noite de vida, assim também muitos ímpios prometem falsamente a si mesmos grande longevidade, quando o fio da sua vida está quase no fim. Assim, Jeremias, o profeta, atribui a causa dos pecados e das calamidades dos judeus ao fato de não se lembrarem do seu fim. Meus irmãos, queria eu viver até meus 100 anos. Queira Deus que isso aconteça. Mas eu não sei se vai ser desse jeito. Deus pode me chamar daqui a 50 anos. Pode me chamar daqui a 40. Pode me chamar a 30. Pode me chamar amanhã. E aí? Se nessa noite pedirem a sua alma, o que você tem preparado? Para quem será? E muitas vezes a gente acha que vai ter uma vida muito longa, traça muitos planos, acha que temos que viver para Deus somente no amanhã. Mas o amanhã, o passado já passou, o presente estamos vivendo, o amanhã a Deus pertence.
E nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que analisar a nossa vida. Será que eu estou vivendo para Deus como deveria? Será que se hoje à noite Deus me chamar, eu sou salvo? Mas se Deus me chamar e eu for adentrar os portões celestes, justificado pelo sangue do Cordeiro, será que eu vivi a minha vida na plenitude do Evangelho como deveria? Lewis Bailey diz assim: a vida inteira do homem, salvo a parte dedicada ao serviço de Deus, é pura tolice. Pois o homem só reconhece que é um tolo depois que viveu 40 anos. Ano que vem eu chego lá. Aí eu vou, assim, eu realmente sou um tolo. E quando chega a enxergar a sua tolice, a vida se acabou. E ele fala o seguinte: ouça, lavrador, antes de você ver muitas outras colheitas, você mesmo estará maduro, e a morte vai cortá-lo com a sua foice. Comerciante, ouça, antes de se passarem 6 meses, o seu último mês estará em andamento. Depois disso, você desaparecerá sem deixar rastro, e já não haverá nenhum negócio feito com você. Ouça, solene juiz, dentro de breves prazos, o prazo final da sua vida vai chegar, quando você deixará de julgar outros, e você mesmo será julgado. Ouça, ó homem de Deus, que sobe ao púlpito, pregue esse sermão, como se fosse o último que você vai proferir para o seu povo. Ouça, nobre, ponha de lado o conceito que você faz da sua honra. Não demora, e a morte vai te lançar ao pó a sua honra, vai te rebaixar, fazendo tão baixo quanto a terra que você pisa. Ouça você, que agora lê esse livro. Vocês vão ler. Pode ver que vão fazer pedidos à dona Nelly aí depois. Esteja certo de que você não vai passar muito tempo, e só haverá 2 buracos onde agora os seus olhos estão colocados. E a lição que agora você lê, outros vão ler sobre o seu pobre esqueleto. Depois de quanto tempo, não sei, mas disso estou certo, o seu tempo foi designado, os seus meses foram determinados, os seus dias estão todos contados, segundo a palavra de Deus diz, e foi posto limite para a sua hora final, além da qual você não passará. Então, meus irmãos, não vivamos como se a nossa morte fosse um evento muito longe, muito futuro. Estejamos atentos, vivendo para Cristo, vivendo para a glória do seu nome. Pais, criem seus filhos para que sejam tementes a Deus. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esposas, honrem seus maridos como vocês honram ao Senhor. Crentes, orem pela igreja, orem pelos seus líderes, cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas, visitem os doentes, vivam uma vida santa, uma vida piedosa. Porque quem sabe assim, Deus não nos dá mais tempo de vida,
para viver mais tempo nessa terra, honrando e exaltando o seu nome. Não é verdade? A gente tem que dividir, né? Exatamente. Exatamente. O apóstolo Paulo fala: cada um fique na vocação para o que foi chamado. Então, quando eu falo a respeito de todas essas atividades, eu estou falando no geral. Você vai falar assim: isso aqui cabe a mim. Eu vou fazer. Exatamente. Exatamente. Então, irmãos, nós temos muitos obstáculos que nos impedem de vivermos uma vida piedosa. Entendimento equivocado da palavra de Deus é um deles. Mau exemplo de líderes, acharmos que vamos viver muito tempo. E tem tantos outros ali. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto final. Piedade se pede a Deus, mas também se cultiva. Nós temos que pedir a Deus para que possamos ser homens e mulheres piedosos. Mas existem práticas cristãs que nos levam para uma vida piedosa. Ler sua Bíblia é o meio em que Deus derrama a sua graça. Então, toda vez que você vai parar e vai ler sua Bíblia, naquele momento Deus está derramando graça no seu coração. Cada vez que você se dispõe ao serviço da obra de Deus, Deus derrama graça sobre o seu coração. A cada vez que você se dedica no seu trabalho e honra o nome de Cristo com um trabalho bem feito, Deus está derramando graça sobre o seu coração. Então, que possamos viver vidas piedosas, vidas dignas do Evangelho para o qual nós somos chamados. Amém? Alguém deseja fazer alguma consideração? Vamos orar. Deus querido, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e oramos, ó Deus, para que o Senhor derrame da sua graça em nosso coração, para que possamos viver vidas piedosas. Tire do nosso coração o coração de pedra e nos dê um coração de carne, sensível à tua voz, amantes da tua palavra, e que possamos, ó Deus, honrar o teu nome com a nossa vida. Nós oramos e te agradecemos por tudo quanto tu tens feito em nosso favor. Despeça-nos, ó Deus, com a tua bênção, com a tua companhia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.